Diga: Senhor, restaura o teu propósito na vida de todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 61. Esse texto vai falar das boas novas da salvação. Deus usa o profeta para falar ao seu povo, para mandar um recado, para fazer uma promessa. E ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e impor em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiças plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém. Abram comigo no livro de Lucas, no capítulo 4. Deus deu uma palavra através de Isaías. Era o próprio Deus falando a respeito de alguém que viria, de um enviado, de um Salvador. Aí Jesus, depois de ser batizado por João Batista, ser levado pelo Espírito Santo a orar por 40 dias e 40 noites, ele saiu dali e iniciou o seu ministério. E o primeiro lugar que ele foi para a Galileia, para iniciar a sua missão. E saindo dali, ele foi para Nazaré, sua terra natal. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, : o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdades os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém, queridos? Isaías escreveu para vocês, a promessa que está no livro está se cumprindo hoje aqui. Sabe o que eles fizeram? Expulsaram ele do templo. Ele falou: profeta na sua casa não tem honra, porque eles queriam sinais, né? E Jesus não fez ali muitos sinais, mas estava se cumprindo o que o profeta tinha anunciado. Estava se cumprindo aquilo que Deus tinha prometido na vida do povo, que era a vinda do Messias para restaurar o propósito de comunhão, de ligação do homem para com Deus. E todos nós conhecemos a história, e hoje nós estamos aqui reunidos nesse lugar, não por causa de uma história, mas por causa de um grande feito, de o amor de Deus derramado por cada um de nós. Amém? Aleluia!
Hoje nós podemos dizer que nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu não quero pregar toda a obra que Jesus Cristo fez, mas eu quero dizer que tudo aquilo que Ele fez foi simplesmente para que nós crescêssemos nele e pela fé fôssemos salvos, pela fé fôssemos restaurados daquilo que nós éramos, amém? Ou seja, perdidos. Mas o Senhor nos achou, e nós éramos como qualquer um outro, pecador de nascença, pecador de carteirinha, e Deus não olhou para o nosso pecado, não olhou para a nossa circunstância, simplesmente Ele estendeu os seus braços e nos recebeu. E hoje nós podemos estar aqui dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor nos salvou. Amém, queridos? Só que a história não para por aqui. O propósito de Deus não é apenas de nos salvar. Deus fez a sua promessa, amém? Deus fez a sua promessa se cumprir, e ela se cumpriu em Cristo Jesus, amém? Então, o que Deus está nos devendo? Nada. Deus não está nos devendo absolutamente nada. Se tem alguém que está em dívida, esse alguém somos nós. Por nossos pecados, por nossas culpas ou por nossos medos. Deus fez a sua parte, amém? Deus cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu, amém? Ele enviou o Salvador, e o Salvador está aqui. Assim como nós estamos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aí, 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, eis que as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Assim, se alguém está em Cristo, e nós estamos em Cristo, amém? Isso significa dizer que o diabo não tem mais argumento de acusação para nós, porque nós chegamos em Cristo Jesus, porque nós cremos nele, ponto final. Não tem conversinha, não tem mais isso ou mais aquilo. Nós cremos em Jesus Cristo, nós chegamos no Salvador, e o Salvador nos perdoou, e Ele diz: eis que as coisas velhas ficaram para trás. Não fica mais te remoendo pelo passado, não fica mais olhando para o passado. No passado não se aponta é para o futuro, se aponta é para frente e nunca para trás. É isso que Jesus está dizendo. Eis que tudo se fez novo. São novas coisas, novas experiências que estão à sua frente. Um novo caminho, uma nova vida, uma nova promessa. Porque muitas foram as promessas, e a promessa maior foi de ter enviado o Salvador, e Deus cumpriu. Agora tem outras promessas. Gálatas 2:20 vai te dizer: logo já não sou eu quem vive. Ai, logo já não sou eu quem vive. Como assim? A gente tem a nossa vida, a gente faz as nossas escolhas. Sim, é verdade, mas olha, as tuas escolhas não estão mais pautadas naquilo que você era, mas sim naquilo que você se tornou. Então logo, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ah, Jesus é querido demais. Quando nós não merecíamos, Ele se entregou, Ele nos amou. Como retribuir tamanho amor? Como pagar essa dívida? É difícil, não tem como pagar, porque Ele já pagou, até porque Ele não está te pedindo nada. Romanos 8:10 vai dizer para nós: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Tremendo.
Romanos 14, 9 vai dizer, porque foi para isso que morreu Cristo, e ressuscitou, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. E em Gálatas 2, 20, que eu já falei, se nós estamos mortos para Cristo, com Cristo, para Cristo nós vamos viver. Já não sou mais que vivo como eu quero, porque agora eu ando segundo um propósito estabelecido por Ele mesmo para cada um de nós. Amém? João 6, 69 vai dizer, nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. Nós temos crido, não basta apenas crer, tem que conhecer também. Nós temos crido e conhecido. Por quê? Porque à medida que nós caminhamos com Cristo, Ele se revela, Ele se mostra, e Ele abre os nossos olhos e nos faz entender coisas que outrora não entendíamos. É assim ou não é assim? Sabe? A gente consegue enxergar um palmo, no máximo. Mas quando o Senhor abre, tira as escamas dos nossos olhos, nós não passamos apenas a enxergar mais longe, mas também ouvir melhor, a entender melhor, a ter sabedoria, a pedir sabedoria e inteligência do céu que Deus nos dá. Por isso, estamos aqui. E Romanos 6,8 vai dizer, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Poderíamos falar tantas coisas com cada versículo aqui citado, mas eu quero ficar inteirando no propósito que Deus tem nessa noite. E eu quero voltar lá para Isaías. No capítulo 61, Deus fez a promessa e nós lemos aqui. Mas essa foi a parte de Deus enviada para Jesus Cristo. Ele estava se referindo a Jesus. Ele falava de Jesus, da vinda do Messias, do tão esperado, comentado Messias, que vemos se cumprir lá em Lucas, quando ele entra no templo. E ele mesmo relatando, eis que a profecia se cumpriu. Eis aqui o Messias. E nós voltando para o livro de Isaías, nós vamos ler, vou ler o 4, o 5, eu quero ficar no 6. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinheteiros. Mas, presta atenção, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, vos chamarão ministro do nosso Deus, comereis as riquezas das nações, e a sua glória, na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, em lugar da afronta, exultarei na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa e com ele firmarei aliança eterna.
A sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio do seu povo. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, vos chamarão ministro do Deus vivo. Amém, queridos? Jesus Cristo prometido entra no templo, faz toda a sua obra salvadora, vivificadora, morre, ressuscita ao terceiro dia, fica por mais 40 dias no meio do seu povo e ascende aos céus. E diz: olha, eu vou para junto do Pai, mas agora ficará o Espírito Santo, aqueles que estará convosco todo o tempo, vosso ajudador, vosso consolador. Ele vos ensinará todas as coisas. E hoje, não mais é ninguém do que simplesmente eu e você, chamados por Deus para dar continuidade ao propósito de Deus. Então, restaurando o meu propósito com Deus, ou ainda afirmando o meu propósito com Deus, eu quero usar como o segundo tema nessa noite, não apenas restaurando o propósito, porque Deus já restaurou o propósito. Agora entra a nossa parte, porque Jesus também cumpriu cabalmente a sua missão e fez a sua parte. Amém, queridos? Deus quer restaurar cada um, para que nós sejamos restauradores de muitos. Jesus cumpriu o seu propósito. E é interessante como nós só podemos dar aquilo que nós temos, não é mesmo? Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Eu não posso dar a você aquilo que eu não tenho. Você não pode dar a alguém aquilo que você não tem. É fato, nós só podemos dar aquilo que nós temos a alguém. Hoje, nós também cumprimos essa profecia que que Isaías escreveu. Ela se cumpriu, porque nós estamos aqui. Você está aí. E nós todos juntos fizemos parte desta palavra profética. Porque Ele te chama ministro de Deus, sacerdote do Senhor. E isso é sério. E isso é importante. E isso é maravilhoso. E isso é glorioso demais. Porque Deus não deu para ninguém, mas confiou a nós de sermos chamados ministros do Senhor. E ministros do Senhor não é o padre, não é o pastor, não é aqui no púlpito, é em qualquer lugar aonde você for enviado, porque o Espírito de Deus está dentro de você. Você não é mais a mesma pessoa. Aquele que habita em ti é que vive em ti e por meio de ti. Quando ele fala de ministros, a gente sentado na cadeira fica bem belo e confortável, porque o pastor não está falando comigo, ele está falando dos ministros, ele está falando daqueles que são levantados por Deus para pregar o evangelho aí na igreja, em todas as igrejas, não, amados. Ele está dizendo para todos nós, ele está nos dando honra, para mim e para você. E nós precisamos entender isso, que essa honra não é do pastor, do bispo, do apóstolo, do missionário, é de todos nós. Está em mim o poder da decisão. Dentro de nós existe uma habilidade dada por Deus para a transformação dos ambientes destruídos. Quando você entra num ambiente de destruição, você tem dotes, você tem propriedades, você tem dons dados por Deus dentro de você, para naquele ambiente mudar a situação. A Bíblia diz que aonde a luz chega, as trevas batem em retirada. Nós temos isso. Mas a questão, nos dias
de hoje é como nós usamos isso. Porque geralmente a gente se inferioriza, a gente se diminui, se acha incapacitado de exercer tão grande obra. Eu quero frisar nessa noite que o propósito de Deus se cumpriu na sua vida, e que você foi chamado de sacerdote, de ministro de Deus, para restaurar as vidas, para restaurar os propósitos de Deus na vida de outras pessoas, porque o propósito de Deus nada mais é do que pessoas. Cada pessoa é um particular. Cada um de nós aqui, cada um de vocês aí que me ouvem, cada um de nós temos uma particularidade. Somos individualmente diferentes. Não existe ninguém igual. Nós somos dotados de dons dados por Deus, conhecimento adquiridos, graça alcançada. Nós somos diferentes em todos os aspectos, porém temos em comum o Espírito Santo de Deus, que nos faz irmãos, que nos une no mesmo propósito, que nos faz iguais. Eu não sou melhor que você, você não é melhor do que eu, e assim nós juntos somos iguais perante a Deus. Deus não faz a acepção de pessoas. Ele ama a mim, a você e a todos de mesma maneira. Simplesmente o que tem e o que não tem, o que entende e o que não entende. De todos aqueles que têm o Espírito de Deus, entendem o que eu estou falando. Cada um tem um jeito. Existe muita gente, muitas pessoas, muitos mundos destruídos por aí. Mas aos sacerdotes do Senhor foi dada a habilidade de renovação, de transformação dessas vidas. Não deixa ninguém dizer que você não é ninguém. Não deixa o diabo ministrar no seu ouvido dizendo que você não é capaz. Não fique se inferiorizando ao ver alguém mais eloquente do que você, ou posição social maior do que a sua. Não se iluda com estas coisas. Eu estou ministrando a sua alma, ao seu espírito nessa noite. Estou dizendo que você é alguém importante, alguém que quer usar para renovação de vidas, para restaurar o propósito de Deus na vida de outros, assim como foi na sua. E se não foi ainda na sua, ele pode ser hoje à noite. É só você deixar Cristo entrar aí dentro, fazer o convite: vem a mim, eu quero te receber nessa noite como meu Senhor e Salvador, e assim será com você. Assim fácil, é assim fácil, é simples assim, é simples assim. O homem complica tudo, mistifica tudo, faz de uma religiosidade um pacto de lei, uma criação de leis. Deus não pediu para que a gente fizesse tarefas. Deus apenas pede para que a gente seja aquilo que Ele nos fez. O agente transformador não sou eu, mas é aquele que eu carrego dentro de mim. Não é para que eu seja aplaudido, não é para que eu seja posto num pedestal, mas é para que Cristo e Deus seja glorificado nos céus. Não é por mim, não é por nós, mas é sobre Ele, porque é tudo dele e para Ele. Amém, queridos? Glória a Deus. O Evangelho, querido, tem um porquê. E não é só para ficar limpinho e cheirosinho, vir ao culto bonitinho, se cuidar, e eu faço minha tarefa, eu vou lá, dou minha oferta, eu dou meu dízimo, eu sou fiel ao Senhor, eu ando na linha, Vamos dizer, a gente vai chamá-lo de cheirosinho e limpinho. O Evangelho não se trata apenas de nós ficarmos limpinhos e cheirosinhos, mas oferecer isto ao mundo. E quando a gente fala mundo, se refere a pessoas, O foco do coração de Deus não são coisas, são pessoas.
Esse é o foco. Então eu ficar cheirosinho e limpinho para mim, beleza, é legal. Mas não é o que Deus espera apenas de mim. Ele quer que eu e você exalemos o bom perfume de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Você precisa saber o que você tem. Você precisa saber o que pode oferecer. Ei, cada um precisa se descobrir. Você precisa saber o que você tem. E às vezes você acha que não tem nada. Ei, você tem Cristo? Tem. Então você tem tudo. Está tudo aí dentro. E se você quer descobrir, vai orar, vai jejuar, vai clamar, vai pôr a terra, vai se humilhar na presença do Senhor. Deus pagou um preço. E não é qualquer preço. Jesus pagou um preço. E foi um preço de sangue. Alguém aqui deu sangue? A não ser lá no Hermosque? Gente, está tudo feito e preparado. Você precisa saber o que você tem. Você precisa saber o que você pode oferecer. E não é por sua capacidade de conhecimento, mas é pelo aquilo que você carrega dentro de você, a saber, o Espírito Santo de Deus. Não apenas saber o que você tem e pode oferecer, mas ter o seu coração envolvido com o propósito de Deus. Escuta isso, não é só apenas saber para poder oferecer. Pastor, eu já sei. Não. É ter o seu coração envolvido com o propósito de Deus. Ide. Anunciai o Evangelho. Todo aquele que crer e for batizado será. Ide. Acho que se Deus me fizesse essa pergunta nessa noite, ou um questionamento desse, eu diria: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. A manifestação da glória de Deus não é para você ser aplaudido, mas é para você levar vidas à mesa do jantar. Levar as pessoas à comunhão com o Pai, à intimidade com Ele, para que Ele se revele como realmente Ele é, sem rótulos, só quem Ele é. O mundo precisa saber quem é Deus, e não o que dizem a respeito dEle. O mundo precisa do seu amor e não de tarefas. Quem tem ouvidos, ouça. Nós fomos restaurados para ser agentes da restauração. Esse é o propósito. Deixe as pessoas encontrarem Deus através de você, daquilo que Ele já te deu. Levanta a mão assim, ó. Fecha. Senhor, das minhas mãos não vai escapar nada daquilo que o Senhor já me deu, porque hoje começo a vigiar para que não roube de mim a minha coroa e não me tirem o galardão que o Senhor me deu, tampouco o propósito que o Senhor tem para comigo, e que através de mim possa se cumprir esse propósito na minha vida e na vida de outros. Senhor, me use como instrumento nas tuas mãos, porque este é o propósito. Eu fui restaurado para poder restaurar outras vidas. Por isso, Senhor, eu não abro mão da minha herança e de tudo quanto o Senhor pode fazer através de mim na vida de outros, em nome de Jesus.
Amém? Quero finalizar com Romanos 8, uma palavra bem conhecida, para nós tomarmos posse. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tem chamados aqui? Glória, glória. Se nós fomos chamados, é porque tem um propósito, certo? Então a palavra está dizendo: ei, não te preocupa, todas as coisas cooperam para o bem, para o teu bem, para o nosso bem. Não te preocupa com o dia de amanhã, não te preocupa com o que você vai ter que fazer. Todas as coisas cooperam. Quando ele fala todas as coisas, ele não deixa entre linhas, não deixa algumas coisas de lado. Não, ele sabe o que é melhor para mim e para ti, amém? Deus sabe o que é melhor para nós. E ele diz: todas as coisas cooperam para o teu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Ei, ame a Deus, sua palavra, ame aquilo que Ele te deu, o que está dentro de ti, e assim tudo lhe irá bem, segundo o propósito de Deus. Amém? A dor vem, a dúvida bate, a tristeza aumenta, o medo se apavora, mas ali na frente há um lugar de refrigério, e no lugar de refrigério há descanso, e no lugar de descanso Deus vem. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está no meio da tribulação com você, em nenhum momento Ele te abandonou. Mas quando você está atribulado, a gente só olha para a tribulação, não olha para o Deus que está do lado guardando a nossa vida. A gente só consegue enxergar a tribulação, o medo, os sentimentos que nos apavoram. A gente não consegue ver o Senhor nos segurando. Mas quando tudo isso passa, aí a gente entra para o lugar de descanso. E no lugar do descanso, o Espírito Santo tem a oportunidade de agora ministrar conosco. E de nos levar para um lugar que a gente ainda não tinha ido, e a começar a entender algumas coisas que a gente não tinha ainda entendido. Talvez a gente tenha caminhado com Deus tanto tempo e acha que a missão é para os outros, e acha que só os outros são poderosos, acha que só a oração do pastor é que Deus ouve. Pastor, ora por mim, ore você. Quer reforço? Liga para mim, liga para nós, a gente reforça a sua oração. Mas o primeiro a orar tem que ser você, porque você tem que acreditar que aquele que está comigo está com você também. Que tudo quanto eu posso, você também pode. Que toda autoridade foi dada nos céus e na terra. E isso foi dado não para um título, mas para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Por isso que todas as coisas contribuem para o bem, incluindo o mal quando chega na nossa casa, quando chega na nossa vida. Amém? Porque depois Deus coloca tudo no lugar, porque Ele precisa restaurar o propósito que Ele tem na sua vida, Miguel. Ele precisa restaurar o propósito que Ele tem. Por isso a gente precisa fazer como aquele sacerdote fez. Mestre, o que eu preciso fazer? Ô filho, você precisa fazer isso, isso, isso. Jesus, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer isso, isso. Jesus diz, Ele fala, Ele ensina. Cada um de nós somos diferentes. Para cada um tem uma fala, para cada um tem uma promessa, para cada um tem uma unção diferente. Amém, queridos? Glória a Deus. A Bíblia diz para todos, aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Deus levanta os fracos para confundir os fortes, os grandes dessa nação. Deus levanta os pequeninos, e é desses que Deus se importa. Quem está em pé, cuide para que não caia. Cuidado para que não roubem a tua coroa.